Pokémon, nada demais, apenas a maior franquia de mídia do mundo. Você talvez não acompanhe, mas com certeza já viu esses monstrinhos carismáticos alguma vez na vida. Deixa agora eu te apresentar como essa franquia tão amada ao longo das últimas décadas tem cada vez mais e mais caído do pedestal. Satoshi Tajiri, algo assim eu acho. Satoshi Tajiri. Na sua infância adorava explorar a natureza, e nessas explorações ele encontrava diversos tipos diferentes de insetos, o que acendeu nele a vontade de colecionar todos os tipos diferentes de bichinhos que podia encontrar. Foi inspirado nessa brincadeira de infância que Satoshi, anos depois, criou Pokémon. Em 1996, chegou aos Game Boys Pokémon Red e Green, e se Satoshi esperava que seu jogo fizesse sucesso, ele estava errado, porque fez muito sucesso. O Japão e em seguida o mundo amaram as pequenas criaturas pixeladas caindo numa rinha de bicho no estilo de RPG de turno. O sucesso foi tanto que não demorou pra Game Freak e a recém-fundada Pokémon Company decidirem expandir para além do mundo dos jogos, lançando o anime e o mangá baseados no primeiro jogo da franquia. E eu não preciso dizer, fez muito sucesso. E assim Pokémon instaurou um império, tendo à sua frente os jogos e o anime como as suas principais rendas e expandindo cada vez mais. Os anos se passaram, novas gerações foram chegando e cada vez mais Pokémons eram criados. Com o tamanho que a franquia já tinha, era difícil de imaginar que eles poderiam cometer algum erro absurdo, né? Após a quarta geração de Pokémon, diga-se de passagem a minha favorita, e a melhor de todas, só dizendo, vai tomando, a Pokémon Company queria dar uma renovada na franquia. Dessa forma, a quinta geração serviria como um soft reboot, tanto nos jogos como no anime. E esse foi o primeiro grande erro que eles podiam ter cometido. Quando a quinta geração chegou na mão dos jogadores, logo de cara, eles perceberam, pera, eu já vi isso aqui antes. Tentando atrair uma nova onda de jogadores para a franquia, eles optaram por tentar fazer algo parecido com o que iniciou todo esse universo lá atrás. Se deu certo uma vez, vai dar de novo. Dessa vez eles estavam só errados mesmo. Focando logo no que mais importa em uma geração nova, os Pokémons eram só muito parecidos com alguns clássicos de canto, pra dizer o mínimo. É sério, cara. Zubat, Woobat, Chansey, Audino, Taurus, Bufalan. Esses são os que eu tô lembrando agora, e não são os únicos não, tá? Foi nessa geração que se fortificou a frase, isso não é um Pokémon, é literalmente só um insira objeto aleatório aqui. Por exemplo, isso é literalmente só uma casquinha de sorvete, é literalmente só um saco de lixo. E por aí vai, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso antes. Essas reclamações continuaram nas próximas gerações. E claro, não dá pra deixar de fora o anime em Unova. O que deveria ser uma propaganda pros jogos se tornou talvez uma das razões centrais de por que a quinta geração foi tão odiada. Para não perder muito tempo, não vou me aprofundar tanto, mas resetar o Ash Ketchum, tornar o anime ligeiramente mais bobo e substituir personagens queridos por outros também não muito gostáveis, mas aí também é só minha opinião. Sério, o que eles tinham na cabeça? Hoje em dia a visão sobre a quinta geração mudou um pouco e é bem mais aceita, mas ainda foi uma das primeiras grandes retaliações que a Game Freak e a Pokémon Company tomaram do público. Mas as coisas voltaram a melhorar. Sexta e sétima geração trouxeram de volta o amor do grande público pela franquia, cada um com um diferencial muito bem-vindo. Kalos trouxe as megas evoluções, além de uma nova tipagem, o tipo Fada, e uma evolução nova pro Eevee. E em Alola foi apresentada a primeira versão de variantes de Pokémons que já conhecíamos, mas que haviam se adaptado para a região nova, assim mudando a sua aparência. E os moves eram bem legais também. Elas também estabeleciam o fim de uma era na franquia, sendo os últimos jogos a serem lançados para um console exclusivamente portátil, já que as próximas seriam lançadas já no Nintendo Switch. Claramente a expectativa era enorme. O que será que a Game Freak vai poder fazer tendo agora um console muito mais poderoso que um DS ou 3DS? As possibilidades eram praticamente infinitas. Então a oitava geração chegou para nós e... lá vamos nós. O primeiro Pokémon da série principal de jogos no Nintendo Switch. E não poderia ter sido mais catastrófico. O jogo com design de mapa simplista, Pokémons amados de outras gerações simplesmente não existiam no lançamento. Mecânicas de outros jogos como a Mega Evolução e os Emoves simplesmente sumiram. Parte do mapa com sérios problemas de performance, ficando injogável. Animações basicamente todas reutilizadas dos jogos anteriores e, acima de tudo, esse jogo era feio. A Game Freak e a Pokémon Company basicamente só fizeram um novo jogo de 3DS um pouquinho maior. No finalzinho vem um negocinho. Os fãs ficaram indignados, todo o hype por uma melhora significativa na série jogada por água abaixo. Nem mesmo as novidades como as Raids, Wild Areas, variações de Galar ou as Dynamax foram suficientes para tirar o gostinho amargo dessa geração. Mas fã de Pokémon não perde a esperança, talvez devesse, e todos aguardavam ansiosamente pela nona geração. Mas antes dela, vieram coisas interessantes.
Já fazia uns bons anos que a Game Freak lançava de tempos em tempos remakes dos jogos mais antigos de Pokémon. Pokémon Fire Red e Leaf Green, Pokémon Earth Gold e Soul Silver e Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Ou seja, estava chegando a hora do remake da 4ª geração, a minha favorita, se você lembra bem. E quando chegou, sei lá, cara, honestamente não é péssima, mas é só a coisa com menos carinho, esforço e alma que eu já vi eles fazendo. E eles roubaram de mim. Me roubaram meu Mega Torterra e meu Mega Infernape. Canalhas. Após esse crime, a gente teve em contrapartida talvez um dos maiores acertos da franquia em muitos anos, Pokémon Legends Arceus. Uma ideia totalmente diferente para a franquia, mas que foi muito abraçada pelos fãs e muito amada. Não à toa, o título Legends virou uma subsérie de jogos Pokémon, do qual o mais recente mesmo faz parte. Legends Arceus foi um respiro de alívio para a franquia e mesmo tendo seus problemas, fez os fãs voltarem a esperarem boas coisas da franquia principal. Pra quê, né? Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Scarlet e Violet, você já sabe o resto. Jogo com mapa muito vazio, designs de pokémons feios, aí eu tenho que concordar em Maki merda, animações recicladas novamente. Sério, cara, tem projeto de fã e jogo chinês que faz um negócio mais bonito que a empresa bilionária. E um sério problema de performance. No Sword and Shield tava chato, aqui é assédio. Sério, cara, aqui não tem desculpa, é só uma falta de respeito. E ainda vou tecer um comentário. Ter esta estilização é uma merda, a mecânica mais preguiçosa que eu já vi. Se Galar tinha tomado hate, Paldia foi aniquilada pela comunidade. E pra piorar, juntou também com o anime de Pokémon que nem mais com o Ash de protagonista tava. Aí os fãs só não tancaram essa região. E tudo isso nos trouxe até onde estamos agora. Pokémon Legends ZA é o lançamento mais recente da franquia. Eu lembro que quando foi anunciado, o hype era enorme. Voltar pra uma região tão amada como Kalos parecia a aposta certa pra se fazer. Já dava pra perceber algumas coisas nos trailers, mas foi quando o jogo lançou que a galera viu os problemas mais uma vez. Mas honestamente, a maior reclamação que eu vi desse jogo é só, mais uma vez, um jogo que não adiciona quase nada de novo. Eles repetem os mesmos erros. A franquia Pokémon vive um paradoxo que eu vejo que só ela vive. E tudo parte dessa exata frase. Acompanhe aqui. A Game Freak e a Pokémon Company lançam um novo jogo de Pokémon. Os fãs ficam indignados e reclamam de como o jogo é muito parecido e comete os mesmos erros de todos os anteriores. Porém, os fãs amam a franquia, e depois de tanto tempo sem nada de novo dos jogos principais, eles vão loucamente comprar o jogo. Assim, eles dão lucro para as empresas do jogo que pensam, eles reclamam, mas sempre acabam comprando mesmo assim. Ou seja, não tem necessidade da gente mudar nada nos nossos jogos. Assim, anos depois, eles lançam mais um jogo, com a mesma fórmula, todos os mesmos problemas, os fãs reclamam, mas compram o jogo. As empresas lucram com isso e esse ciclo nunca acaba. Ou seja, a única forma disso mudar seria se a Game Freak tivesse alguma concorrência no mercado, que quando se fala de Pokémon não é o caso, ou os fãs entrarem em conjunto e boicotarem o próximo jogo deles, o que de novo nunca vai acontecer. Ficar reclamando assim pode parecer meio tosco, nossa, não se fala de outra coisa aqui na obra, hein? Mas é uma franquia tão importante pra tanta gente, triste ver o caminho que acabou tomando. A próxima geração, consequentemente o próximo jogo da franquia, vai ser a 10ª geração de Pokémon. É só mais um número, mas carrega um simbolismo importante. O medo é que isso no fim não simbolize nada. Nenhuma grande mudança, grande novidade. Essa e as próximas 10 gerações vão só seguir a mesma receitinha de bolo azedo dos últimos jogos. No máximo com alguma mecânica nova e às vezes até isso é questionável. É uma visão pessimista sobre o futuro da série e é difícil de ver algo muito diferente disso considerando os últimos anos. Mas quem sabe, né? Dinheiro sempre vai dar. Agora depende deles, quererem ou não ouvir os fãs.